Meus irmãos, pela graça de Deus, estamos em mais uma semana e tendo mais uma vez a oportunidade de meditar na palavra do Senhor. A você que nos visita, nós temos um compromisso nessa igreja de pregar as Escrituras e pregamos domingo a domingo, sequencialmente, e estamos tendo a oportunidade de pregar o Evangelho de Lucas. E estamos exatamente na última semana do ministério terreno de Jesus. Se eu pudesse lhe transportar fisicamente para esse momento que nós estamos meditaremos nessa noite, é como se estivéssemos num dia de quinta-feira, e no dia seguinte Jesus vai ser crucificado. Durante a noite, avançando a madrugada, ele vai ser traído. E nós estamos exatamente um dia antes da sua crucificação. Isso é um dia de quinta-feira. E Lucas, ele vai retratando esses episódios, e ele, como um bom médico, bom historiador, ele vai tratando cada um desses eventos de modo a convergir para esse clímax, para esse ponto mais alto. E você percebe isso, por exemplo, no verso 1, capítulo 22 de Lucas. Convido todos a abrirem até lá. Lucas capítulo 22 diz: estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Meditamos isso no domingo passado. Esse domingo, a partir do verso 7, chegou o dia da festa dos pães sem fermento. Percebe? Está próximo, chegou o dia. E no próximo domingo, verso 14, chegou a hora. Está próximo, chegou o dia, chegou a hora. Todas essas coisas, os eventos sucessivos, apontando para um momento único na história da humanidade. A última Páscoa sendo celebrada entre Jesus e os seus discípulos. Nós iniciaremos nesse domingo uma meditação que não vai terminar agora. Hoje nós vamos falar sobre os preparativos para a Páscoa e para a ceia. No próximo domingo, se Deus assim nos conceder essa graça, o pastor Ian vai falar sobre a ceia em si. E, sucessivamente, trabalharemos sobre todos os ensinos que Jesus falou durante esse momento, em que ele estava sentado à mesa perante os seus discípulos. Como eu disse a você e retorno a palavra, é um momento único, e as palavras de Jesus têm um grande peso aqui. São definitivamente as últimas instruções, as últimas palavras do nosso Senhor, enquanto Ele está perante a mesa. Nessa noite, dentre tantas coisas que você vai ouvir aqui, eu espero que você carregue no seu coração uma certeza, e tem a ver com a ideia dessa passagem aqui. É que por mais que a gente não entenda as coisas, por mais que as coisas pareçam que estão fora de controle, como que sem rumo, por mais que a gente não entenda e esteja confuso, não podemos nos esquecer, Jesus está no controle. Nunca se esqueça disso. Jesus está no controle. E isso é para todos os dias da sua vida. Em saber que Ele é Deus, e somente Ele é Deus. Só Ele é Deus. Bom, olhando para a estrutura, nós vamos meditar do verso 7 até o verso de número 13, e observando até como acontece a dinâmica do pensamento, da conversa. Você percebe que do verso 7 a 8, nós temos uma ordem que o Senhor profere. Do verso 9 a 12, nós temos a orientação. E no verso 13, nós temos a obediência dos discípulos. Ordem, orientação e obediência. Ordem, orientação e obediência.
E é isso que nós vamos meditar nesse momento. Primeira coisa, a ordem. Olha o que diz o verso 7, e eu vou fazer a leitura da porção por inteiro. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascual. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. O título desse sermão é a última Páscoa, e nós vamos meditar sobre isso. O verso 7 nos contextualiza, falando exatamente a ocasião desse momento. Diz o texto: chegou o dia. Qual dia? O dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. É interessante porque Lucas, ele se preocupa aqui com aquelas pessoas a quem ele destina o seu evangelho. São pessoas que são gentios, que desconhecem, não têm tanto conhecimento da lei do Antigo Testamento. E ele deixa muito claro que exatamente nesse momento era necessário também que fosse feito o sacrifício do cordeiro. Bom, Páscoa, o que é a Páscoa? O cordeiro tinha que ser morto, e também era celebrado nesse momento, nesse primeiro dia, essa festividade que era conhecida como a festa dos pães sem fermento. E eu peço que mais uma vez você abra em Êxodo, capítulo de número 12. Foi o texto paralelo que nós lemos, e ele vai ser suporte. Êxodo, capítulo de número 12, chamo sua atenção para o verso 5. Esse é o contexto dessa passagem. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. É exatamente isso que Jesus ordena que seus discípulos façam. É exatamente o 14º dia do mês de Nissan. E no crepúsculo da tarde, eles tinham que sacrificar esse cordeiro. Esse cordeiro macho, sem mancha alguma, perfeito, de apenas 1 ano, um pequeno cordeirinho inocente. O verso 7 continua: pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Qual é o contexto aqui? Moisés está dando a instrução ao povo de Israel quanto à última praga que Deus haveria de enviar ao povo do Egito. Essa era a última praga. Essa festividade aqui é conhecida como a Páscoa do Senhor, Pessah. E você encontra isso no final do verso 11. É a Páscoa do Senhor. E no verso 12 ele continua: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor.
O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Olha só essa expressão: quando eu vir o sangue, passarei por vocês. Aqui é um verbo. A Páscoa do Senhor é o substantivo, passar. Passarei por vocês é o verbo, que é passar. O que significa essa expressão? Essa expressão, do hebraico, significa passar por cima. Passar por cima. E quando nós olhamos o texto de Isaías, capítulo 31, verso 5, você percebe que Isaías usa essa mesma expressão que Moisés usou aqui, passar. Nesse texto de Isaías 31, verso 5, como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos exércitos defenderá Jerusalém, e Ele a defenderá e salvará, e poupará e livrará. Essa palavra aqui, poupar, passar por cima, é exatamente esse o significado da Páscoa. O povo, ele deveria, nessa grande celebração, sacrificar esse cordeiro que era inocente, pegar o sangue desse cordeiro e passar pelos umbrais da porta. E a certeza que eles tinham, pela fé, é de que pela noite, o anjo da morte, o juízo de Deus, a espada do juízo de Deus, viria sobre todos. No entanto, aqueles que tinham o sangue aspergido, derramado pelos umbrais daquela porta, o anjo ele haveria de passar. Essas pessoas haveriam de ser protegidas, guardadas pelo Senhor. Se nós lermos Lucas 13, 14, nós não vamos fazer isso agora, mas trazendo à sua memória, em Lucas capítulo 13, verso 14, Jesus ele está diante de Jerusalém e ele está lamentando: Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria, tal como uma galinha, protegendo, guardando vocês debaixo das minhas asas, como eu queria, mas vocês me desprezaram. Vocês que matam os profetas, vocês que desprezam todos aqueles que são enviados. O sentido da palavra aqui é exatamente esse: guardar, proteger, poupar. A Páscoa era uma grande celebração em toda Jerusalém. Multidões, irmãos, de toda parte iam até Jerusalém. E nesse momento anual, eles recordavam desse evento marcante na história do povo: a libertação do povo no Egito. Aquilo que Deus havia feito de modo soberano, miraculoso, a forma como Deus havia libertado o povo por meio do envio de uma praga definitiva e final. À medida em que você ouve isso, eu gostaria que você fizesse os paralelos com tudo aquilo que nós meditamos domingos atrás sobre o grande dia do Senhor. Quando você vai ler o livro de Apocalipse, você vai ver muita similaridade em tudo aquilo que Deus fez, todas as pragas que Ele derramou no Egito, e quando você olha, tudo aquilo meio que se reproduzindo no livro de Apocalipse. Mas a verdade que o Senhor nos apresenta aqui, nessa festa, é a proteção do Senhor. É aqueles que são guardados, protegidos pelo sangue de um cordeiro perfeito. Chamo sua atenção para uma outra coisa também, que naquele tempo, ainda o povo judeu também estava sujeito ao juízo do Senhor. A ordem é para que todos, indistintamente, porque o juízo de Deus viria sobre todos, e aqueles que não tivessem a marca
do sangue derramado, a espada do juízo viria sobre o primogênito de cada casa. Em resumos, basicamente era isso. Naquela noite, ou na sua casa haveria um cordeiro morto, ou na sua casa haveria um primogênito morto. O primogênito morto, tanto de homens quanto de animais. Naquela noite eles experimentariam a espada do juízo de Deus, e a salvação se daria unicamente pela fé. Como assim, pastor? Pela fé. Fé nas palavras de Deus. Fé nas palavras de Deus. Confiança nas orientações que Deus deu por meio de Moisés. Por quê? Porque se houvesse um cordeiro sacrificado naquela casa, aquele cordeiro seria o substituto no lugar do primogênito daquela casa. Aquele cordeiro seria o substituto. Aí eu pergunto a você, diante desse panorama, diante dessa verdade, por que razão nesse mundo um sacrifício de um animal, de um singelo animal, de lã, de 4 patas, seria suficiente para proteger uma pessoa do juízo de Deus? Bastava sacrificar um animal. Por que um simples cordeiro seria suficiente para proteger uma casa? Aí eu vou lhe fazer uma segunda pergunta, que tem a ver com a primeira. Por que Jesus foi traído, preso, açoitado e morto na mesma ocasião da festividade que aponta para esse evento do passado? Por que foi exatamente nesse momento, em que Jesus vai ser traído, preso e morto, exatamente nessa mesma ocasião, passar, Páscoa. Bom, se você conectou as ideias, uma resposta é possível, e segundo as palavras de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seria tudo isso uma coincidência? Não existe coincidência, meu irmão. Não existe coincidência, você que nos visita aqui nessa noite. O que existe é providência divina. Nada é um acaso. Nada é um acaso. Para aqueles que vivem no seu próprio mundo existem coincidências. Mas no mundo real, no mundo de Deus, tudo acontece com um propósito determinado por esse Deus. E essa verdade tem um peso muito grande nesse texto, nas nossas vidas. Bom, essa refeição era para ser compartilhada com os membros da família, após uma preparação ao longo do dia. Mas o texto nos apresenta que o Senhor, Ele deseja partilhar essa refeição com os seus discípulos. Mais adiante veremos que Ele desejava isso ansiosamente. Isso representa aqui a formação de uma nova família. Cada casa, cada pessoa, cada chefe de família reuniria os seus familiares e celebrariam a Páscoa. Mas Jesus diz: vão e preparem a Páscoa. Eu quero tomar essa refeição com vocês. Eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Isso aponta aqui, irmãos, para uma nova família. Como eu disse, a família, como já até falado domingos anteriores, vários episódios,
em que Jesus foi questionado pela multidão: Jesus, a tua mãe, os teus irmãos estão aí, estão te chamando. E Jesus deixa bem claro a estes homens: a minha mãe, os meus irmãos, são aqueles que ouvem a minha voz e fazem a vontade do meu Pai, que obedecem, ouvem e obedecem a vontade do meu Pai. Quando Jesus foi questionado sobre Maria, dizendo: bem-aventurado a mulher que te teve, a mulher que te amamentou, Jesus disse claramente: mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A verdadeira comunhão, a mais profunda comunhão, nós não experimentamos necessariamente com as pessoas do nosso próprio sangue, mas a verdadeira comunhão nós experimentamos com aqueles que estão aliançados conosco pelo sangue de Cristo Jesus. Essa é a comunhão verdadeira. Essa é a ordem do Senhor: vão, preparem a Páscoa para que a comamos. E Ele envia Pedro e João: vão, preparem. E aí nós temos a orientação. No verso de número 9, eles lhes perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus não tinha casa própria. Jesus não tinha onde receber os seus discípulos. E os discípulos questionam, Pedro e João recebem essa ordem, mas eles se veem perdidos. Senhor, o que é para fazer? Onde é que é para ir? Com quem que é para falar? E aí eles perguntam. Por quê? Porque eles sabiam que havia um risco, que Jesus estava sob ameaça, que as pessoas estavam sim tentando prendê-lo, os líderes religiosos, e sabiam que havia um risco apesar da multidão. Os bastidores nós já sabemos, um dos seus discípulos já estava planejando, arquitetando a traição, buscando, como diz o verso de número 6, Judas buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus, longe da multidão. Ele estava só procurando o momento exato para fazer isso. Qual era a boa ocasião? Sem dúvida, não era antes dessa última refeição. Era necessário que isso também se cumprisse, que essa ordenança fosse deixada. Olhe por gentileza Mateus, capítulo 26, verso 18. Mateus capítulo 26, verso 18. E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Esse ponto aqui é a distinção de Mateus. Ainda não chegou, mas o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. A hora ainda não chegou, mas ela está próxima. Jesus envia Pedro e João. É Lucas que diz quem são esses dois discípulos. E é interessante saber por que Pedro e por que João. Porque são exatamente os dois discípulos que Jesus mais confiava. O verso 6 fala da trama de Judas. Judas traindo Jesus, buscando uma boa ocasião. E em uma sala espaçosa, somente Jesus e os discípulos, distantes da multidão, seria uma ótima ocasião para prender Jesus. Mas Jesus envia os seus discípulos mais confiáveis. Pedro, aquele que podemos dizer assim, que mais o amou, e João, aquele que podemos dizer que o Senhor mais amava, o discípulo amado. São esses dois, e o Senhor dá orientações a ele. Olha o que diz o verso 10. Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos?
ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali façam os preparativos. Jesus dá claras instruções, claras orientações, mas percebe que elas são indefinidas? Ele não diz quem é, ele não fala onde é, ele só diz assim: entrem na cidade e observem. Vai ter um homem carregando um cântaro. Sigam esse homem. Vão até onde ele parar. Quando vocês chegarem na casa que ele parar, falem com o dono dessa casa e digam essas palavras. São instruções claras, porém indefinidas. Não é dito onde eles preparariam, nem quem os levaria ao lugar correto. Mas eles deveriam apenas o quê? Confiar nas palavras de Jesus. Estarem atentos ao sinal que Jesus deixou e obedecerem. Apenas confiem nas minhas palavras, estejam atentos ao meu sinal e obedeçam. Qual era o sinal? Achar um homem carregando um cântaro de água no meio da cidade em plena Páscoa. Era muita gente, era uma multidão, muitas pessoas. Mas um homem carregando um cântaro de água era algo bem comum, por que não dizer impróprio? Porque quem carregava cântaro eram as mulheres, quando não, alguns escravos. Era mais comum homens carregarem odres e não cântaros de água. Mas Jesus, ele dá esse sinal: quando vocês verem um homem carregando um cântaro, sigam ele. Há quem sugira, irmãos, diante desse texto, e o sermão, a passagem de hoje é sobre essa preparação. Há quem olhe para esse texto e diga assim: olha, eu acho que Jesus conversou antes com esse povo aí, acertou todos os detalhes, e depois criou todo esse suspense para falar com os discípulos. Já estava tudo certo, já estava tudo alinhado. Tem pessoas que pensam dessa maneira, porque o texto não é exaustivo, e ele abre margem para a gente imaginar. Quem é fã aí das novelas da Record, ou do The Chosen, há muito espaço aqui para invenções, né? No entanto, é interessante que quando nós olhamos para esse texto, e especialmente para o verso 13, e indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Parece que Lucas, ele descreve, eu não sei se você percebe, como sendo algo para além do normal. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Você percebe? Percebe como denota isso? Algo que é surpreendente. É por isso que diante desse texto nós acreditamos, irmãos, que essa é apenas mais uma das muitas demonstrações da divindade onisciente de Jesus. Jesus é Deus e Ele é onisciente, e Ele está usando de sua onisciência aqui, e Ele dá exatos detalhes de tudo, como tudo deveria acontecer e como tudo estava preparado. Lembra da entrada triunfal de Jesus? Salvo engano, foi o Stanley que pregou esse texto. Abra por gentileza, Lucas 19, verso 29 a 32. Lucas 19, 29 a 32. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos. Opa, que curioso, né, Lucas? Parece um padrão. Dizendo: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar,
encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que o estão desprendendo? Respondam assim, porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Percebe? Aí eu vou pedir que você volte um pouquinho mais. Aliás, abra em João, capítulo 1, verso 45 a 50. A chamada de Natanael. Particularmente acho lindo esse texto. João capítulo 1, verso 45. Olha o que diz. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael explicou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. Este é Jesus, irmãos. Este é Jesus. E é esse mesmo Jesus que certo dia diz para Pedro: Pedro, vai lá e pesca, que da boca de um peixe você vai tirar uma moeda e você vai pagar o meu e o seu tributo. Que coisa mais improvável e aleatória. Mas o que nós precisamos fazer? Ouvir, crer nas palavras de Jesus, estar atento às suas orientações e obedecer. E obedecer. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não compreenda, é isso que devemos fazer. A forma como Lucas registra os detalhes expressa claramente o controle soberano de Jesus. De cada detalhe, irmãos, é as minúcias. Cada coisa. Olha o que diz o verso 12. Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali façam os preparativos. O que era esse cenáculo? Era um salão superior, preparado, totalmente mobiliado, apto para receber eles. É bem provável, e isso nós faremos quando entrarmos no livro de Atos, que esse lugar aqui seja o mesmo lugar em que os discípulos estavam ali antes de Pentecostes. Exatamente o mesmo lugar. Em Atos capítulo 1, verso 13 e 14, nós não leremos. Futuramente, se Deus quiser, nós meditaremos nesse texto. Mas parece ser esse mesmo lugar, esse espaçoso lugar que Jesus está. Bom, diante da ordem, diante das orientações, temos então o verso 13, a obediência. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Eles não precisaram entender os detalhes, eles não precisaram questionar Jesus sobre mais detalhes, eles tão somente confiaram na palavra do Senhor e obedeceram. Vão, preparem a Páscoa. Eles foram e encontraram tudo exatamente da maneira como Jesus tinha dito. A ordem foi dada, as orientações suficientemente necessárias foram passadas, restava apenas obedecer. E eles foram. Havia muita coisa a ser feita. O cordeiro,
precisava ser sacrificado no templo, precisava ser preparada a refeição, aquele cordeiro precisava ser assado, as ervas amargas serem preparadas, o vinho, o pão sem fermento, haviam muitos preparativos, conforme a orientação de Êxodo 12, tudo aquilo precisava ser rigorosamente preparado. Mas olha que coisa interessante, o mesmo Jesus que diz, vão e preparem, ele já tinha tudo preparado. Eles chegaram lá e apenas obedeceram, porque estava tudo conforme ele havia dito. O Senhor Jesus é assim conosco. À medida em que ele diz, vão e façam, ele já tem tudo encaminhado e feito. A salvação, irmãos, é pela graça mediante a fé. Mas a gente não pode esquecer que ele preparou de antemão as boas obras para que nós andássemos nelas. Não existe coincidência, existe providência divina em tudo. Deus tem preparado tudo, tudo. E o que é mais belo nessa passagem é que, se no domingo passado nós vimos Deus usando Satanás e o filho de Satanás para cumprir o seu propósito eterno, de modo muito mais glorioso e sublime, Deus também usa os seus filhos para cumprir o seu propósito eterno. Deus, ele faz questão de nos usar, de nos tornar parte do seu plano. E diante desse texto, diante dessa mensagem, dessa passagem, preparação da última ceia de Páscoa, pergunto a você, o que nós podemos aplicar? Como aplicar essas verdades na nossa vida? Porque isso era uma orientação de uma ceia lá no passado, e já fizeram, já até obedeceram. Será que a gente pode extrair alguma lição para a nossa vida hoje? Sim, sem dúvida. E a primeira coisa que eu quero dizer para todos aqui, a morte de Cristo é o cumprimento cabal e definitivo da Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Está feito, está cumprido, está consumado. De uma vez por todas, o Cordeiro foi sacrificado, morto, para o perdão dos nossos pecados. Ele era o verdadeiro sacrifício, o Cordeiro que apontava da antiga aliança. E agora, na nova e eterna aliança, Jesus é a nossa Páscoa, e nós celebramos a cada domingo no dia do Senhor, porque Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. E tudo aquilo do passado era apenas sombras da realidade que se cumpriria em Jesus. Abra por gentileza sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 6. Êxodo, capítulo de número 6. Versos 6 a 7. Há 4 promessas que Jesus diz ao seu povo aqui, em Êxodo capítulo 6, versos 6 a 7. Todos acharam? Diz assim: portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Primeiro, vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Segundo, vou livrá-los da escravidão. Terceiro, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. E quarto, eu os tornarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Essas são as 4 promessas que Deus deu ao seu povo em Israel. Toda a Páscoa, os judeus, eles colocavam 4 cálices de vinho,
E cada cálice de vinho que erguia era uma lembrança de cada uma dessas promessas que Deus cumpriu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, para a minha vida e para a sua vida, uma vez que esse sacrifício foi pago definitivamente pelo Cordeiro, o único definitivo Cordeiro capaz de perdoar pecados, nós temos uma bênção e uma promessa muito maior. Primeiro, Jesus pode te tirar do reino das trevas, te libertar do Egito. Segundo, Ele pode te libertar da escravidão opressiva de Satanás, a mesma que Judas estava aprisionado. Jesus pode te libertar. Terceiro, Ele pode te redimir por seu poder. E quarto, firmar um relacionamento com você. E eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Por isso, você que está aqui nessa noite, a primeira aplicação é: confesse com fé, dizendo: Jesus, toma o meu lugar. Assim como aquele sacrifício daquele cordeiro, na antiga aliança, um cordeiro perfeito sem mácula, você pode agora, nesse momento, se dirigir a Jesus e dizer: Jesus, toma o meu lugar. Toma o meu lugar, Senhor. Toma o meu lugar. É como diz 1 Coríntios capítulo 5, pois Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, e Ele foi sacrificado. E esse mesmo Cordeiro Pascual, do qual dentro de alguns instantes nós estaremos celebrando a ceia do Senhor, é somente pelo sangue de Cristo e pela carne de Cristo é que você pode obter o perdão dos seus pecados. A você que está sem Cristo nessa noite, permanece sem Cristo nessa noite, você se assemelha a muitos egípcios e quiçá judeus imprudentes, que não atentaram para o aviso de Moisés, não sacrificaram o cordeiro e não aspergiram o sangue pelas portas. O juízo vai vir sobre todos, e somente por aqueles que estão guardados, protegidos pelo sangue de Cristo, é que eles passarão. Eles passarão. Segunda aplicação, se a primeira é confesse com fé, Jesus toma o meu lugar, e com isso é você acreditando tão somente no suficiente sacrifício de Jesus. A segunda aplicação que eu quero dizer para você nessa noite é: assim como os discípulos estavam preparando a ceia do Senhor, digo a você, prepare-se. Prepare-se. Prepare-se para o grande banquete. Prepare-se para o grande casamento. Prepare-se para a grande celebração que haverá no grande dia do Senhor. Daqui a pouco nós estaremos anunciando também essa verdade. Até que Ele venha. E a pergunta: você está preparado? Ou você ficará de fora desse grande banquete, dessa grande celebração? Abra por gentileza Apocalipse, capítulo 19. E olha como João, o último discípulo, ele descreve essa visão. Apocalipse capítulo 19, verso 6. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou.
Em breve, nós recitaremos isso daqui. Chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Você está entendendo a ênfase? São estas as verdadeiras palavras de Deus. Como são felizes aqueles que são chamados a participar da ceia das bodas do Cordeiro. Mas essa preparação não é somente visando o último dia, porque é uma preparação que visa agora. Ela é uma preparação que começa hoje, agora. E a pergunta que eu lhe faço, e tem tudo a ver com o momento, hoje. Você tem se preparado dia a dia para o seu encontro com o Senhor? E talvez trazendo ainda de um modo muito mais prático, a cada domingo que se passa, a cada semana que se passa, a sua atitude é de uma pessoa que está se preparando a sentar à mesa, a estar na presença de Jesus? Ou você já encarou o culto como uma questão banal, como apenas um evento na sua semana, e você está se esquecendo que Jesus está espiritualmente aqui entre nós? Ou você está perdendo de vista que o Senhor está entre nós, e Ele é digno da nossa adoração e do nosso louvor? Você tem se preparado dignamente para cultuar a Deus todos os domingos? Essa é a terceira aplicação. Quarta aplicação: descanse, meu irmão, diante desse texto. Descanse. Em que sentido? Jesus tinha o controle minucioso de uma refeição. Digo a você, Ele tem um controle minucioso de todas as coisas. Toda a história da redenção, desde a criação, antes da criação, na queda e até a consumação, e pelos séculos dos séculos, Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Descansa. Eu entendo isso daí, pastor, eu sei disso daí. Sabe? Você não sabe. Por que você anda ansioso por tantas coisas? Por causa da sua incredulidade. É porque você se esquece de que o Senhor não permite que um fio de cabelo da sua cabeça caia sem que Ele determine. Deus tem um controle de tudo. E ainda quando a gente não entende as coisas, e parece que as coisas saíram do nosso controle, e de fato nunca estiveram no seu controle, eu quero dizer para você mais uma vez, elas continuam no controle de Deus. Deus está no controle. Deus está no controle. Você não está só. E você pode enxergar isso não somente em coisas extraordinárias, mas também em coisas ordinárias. Quer que eu te dê um exemplo muito simples? Quando você for preparar a sua próxima refeição amanhã, junto da sua família, você vai preparar, você vai pegar o arroz, vai pegar a proteína, vai ter todo o trabalho de preparar. E quando tiver tudo preparado diante da mesa, faça o seguinte: feche os seus olhos, baixe sua cabeça e diga assim: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor me deu. Porque embora você tenha preparado, foi Ele que preparou para você. Você está entendendo? É enxergar Deus em todas as coisas, em cada detalhe, e glorificá-lo em tudo.
não é só nas coisas extraordinárias, é nas coisas ordinárias. Obrigado, Senhor. Obrigado por preparar tudo para mim. Por preparar tudo para mim. Quarta aplicação: obedeça. Sim, a ordem aqui é a mesma expressão usada em Mateus 28. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus diz aos seus discípulos: vão e preparem a ceia. Essa é a ordem para os discípulos. Qual é a ordem de Jesus para você hoje? Hoje, qual é a ordem que Jesus tem para você hoje? Você não sabe? Então você não está interessado na ordem de Jesus. Você não está interessado no que Jesus quer que você faça. Pergunte sinceramente a Ele: Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? Pois eu quero te obedecer. Qual a ordem de Jesus para a sua vida? Obedeça, meu irmão. A não ser que esteja interessado em obedecer. Tal como Jonas, né? Quer dar uma de Jonas? Você vai obedecer. Se ele determinou, vai e prega, você vai. Você vai. Com isso, diante dessa verdade, o que nós precisamos fazer, irmãos, é entender o que Jesus deseja que nós façamos. E para isso nós precisamos buscar honestamente, perguntar dele e ter esse desejo sincero: Senhor, o que tu queres que eu faça? Pois eu estou aqui. Eu estou aqui. Não são os nossos planos, são os planos dele. Não é eu fazendo uma coisa para Jesus conforme eu desejo. É eu seguindo atentamente as orientações dele e obedecendo conforme ele determinou. Não é o que você quer fazer para Jesus. Eu quero dar o meu melhor. Espera aí, eu tenho que ver o que eu vou fazer. Não é o que você quer fazer. É o que Jesus quer que você faça. Tudo vem das mãos dele. Não são os seus planos, são os planos deles. De tal maneira que nós não temos do que nos gloriarmos, senão na cruz de Cristo. Tem gente que se vangloria, misericórdia, de Jesus estar usando sua vida, misericórdia, se glorie, não do que você faz, se glorie no que Jesus está fazendo em você, e pela graça que Ele tem de te usar. Por quê? Porque o mesmo Jesus que diz vai e prepara, volta a dizer, já está tudo preparado. Até as boas obras, Ele já preparou de antemão. Você entendeu? Não há mérito nenhum de estar aqui diante de vocês pregando. A minha glória é Jesus. É Jesus. A sua glória deve ser Cristo, Jesus, e esse crucificado. E por fim, meus irmãos, façamos do Salmo 139 a nossa oração. Salmo 139. Diz assim, e eu peço que você apenas ouça, com muita reverência: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará, me susterá. É esse o Senhor, Todo-Poderoso, Onisciente. E o que nós fazemos diante de um Deus tão grandioso, maravilhoso?
O salmista encerra no verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Jesus tinha tudo preparado para aquela ceia. Jesus tem tudo preparado para a sua vida. Basta apenas confiarmos nele, obedecermos a sua voz, a sua palavra. Vamos baixar nossas cabeças e orar mais uma vez. Senhor Deus, nossa gratidão e louvor a Ti, por Tua bondade, misericórdia e poder, que sempre nos sustenta e nos acompanha. Obrigado, Senhor, por tamanha graça de nos salvar, provando o Teu amor quando nós ainda éramos pecadores. Obrigado, Senhor, porque éramos inimigos Teus e o Senhor nos fez Teus amigos. Obrigado, Senhor, por sustentar as nossas vidas e cremos que o Senhor assim o fará até o último dia. Ó Deus, que por meio do Teu Espírito Santo sejamos dirigidos em cada passo de nossa vida, experimentando a Tua boa providência sobre nós. Não nos deixa, Senhor, sermos tomados pela ansiedade, pelo temor, pela angústia, pelo pavor, pelo assombro, mas que ao olharmos para o alto, que o nosso olhar possa ir para além dos montes, pois o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que tem o controle de todas as coisas. Ó Senhor, acalma a nossa alma e o nosso interior com essa verdade maravilhosa, em nome de Jesus. Amém.